Olá, pessoal, boas-vindas. Eu sou a professora Maíra Tangerino e hoje eu vim aqui no CONAD conversar um pouquinho com vocês sobre este tema, aprendizagem visível para professores. Esse tema tem muito a ver com a minha vida, né? Eu comecei aí trabalhando como pedagoga, também sou professora de história, mas hoje eu atuo principalmente como formadora em uma partner do Google e também como coordenadora da pós-graduação de ensino híbrido de uma universidade. Eu sou educadora Google Trainer, né? Então ofereço aí formação em ferramentas pensando em tecnologia para a educação. Sou também especialista em EAD e tecnologias educacionais e designer instrucional aqui formada pelo Instituto Brasileiro de Design Instrucional, tá? Bom, eh, o que eu quero trazer, aqui para vocês hoje, o que a gente vai, conversar efetivamente, tá? Eu separei aqui a nossa conversa em 4 partes, tá? Então primeiro, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre aprendizagem visível. Eu trouxe também aqui uma prática para a gente fazer, mesmo que assíncrona, né, para a gente pensar aqui um pouquinho sobre essa questão da visibilidade da aprendizagem, de como que a aprendizagem ela é concreta em várias instâncias, tá? Depois eu vou falar um pouquinho de dicas e estratégias e depois a gente finaliza, né, para entender aí onde foi que nós chegamos com essa conversa aqui que nós estamos tendo hoje, tá? Bom, primeiro de tudo, né, vamos começar aqui a conversar sobre a aprendizagem visível, tá? Por que aprendizagem visível? Eu acho que, primeiro de tudo, é um conceito que ele vem tomando lugar e ele vem tomando forma já desde antes da pandemia. É claro que a pandemia acelerou um pouco esse processo, exatamente porque a gente começou a viver um período de distância, né? Ou seja, essa educação aqui online, né? Esses momentos aqui mais mediados pela tecnologia, no sentido de que aluno e professor muitas vezes estão em espaços e tempos diferentes, ou às vezes eles estão ao mesmo tempo conectados, mas em espaços diferentes, começou a fazer parte da vida da educação. E aí foi necessário começar a pensar como e que estratégias que a gente pode usar para deixar aquela jornada de aprendizado visível, né? Falando bem diretamente, é bem naquele sentido assim, tá? Eu estou aqui, estou participando aqui desse momento, dessa conversa juntos, mas o que efetivamente eu vou aprender, né? E eu vou falar um pouquinho sobre essas estratégias, tá? Exatamente da gente pensar o que funciona melhor, né? O que funciona melhor é muito no sentido assim, de que estratégias pedagógicas, de que ferramentas, né, de que dinâmicas que eu posso utilizar no meu dia a dia para tornar uma jornada de aprendizagem efetiva para os alunos, tá? O como funciona melhor é exatamente a gente entender aí essas relações de como será que nós ensinamos e também como será que as pessoas aprendem, né? E para quem, né? Eu acho que para quem, né, essa história de pensar e qual é o público que a gente está atingindo, para quem que a gente está ensinando, ele começou a tomar força recentemente, né? Exatamente nesse sentido assim da gente olhar com muito mais acuidade e cuidado quem é o grupo aí que a gente quer atingir com a aprendizagem. E principalmente aqui o porquê, né? É claro que o porquê ele é importante em qualquer instância de educação, em qualquer momento educativo. Mas aqui eu quero fazer um parênteses, né? Quando a gente fala especialmente aí da formação de adultos, essa questão do porquê eu estou aprendendo isso, né? Como que isso vai ser útil para mim? Por que isso vai ter significado na minha vida? Toma uma outra dimensão, porque tem exatamente aí a ver com as motivações, né? Tanto a motivação aí intrínseca quanto a motivação extrínseca desse público aqui para aprender, tá? Bom, nesse sentido aqui, tá? Eu quero partir aqui dessa.
pergunta, né. Eu sei que a gente está aqui assíncrono, né, eu estou aqui num tempo no espaço, você está aí me acompanhando em outro tempo, em outro espaço, mas eu queria que agora você parasse um pouquinho, e tentasse aí, desenvolver uma resposta para essa pergunta aqui. Você acha que ensinar e aprender são a mesma coisa, né? Essas 2 ações aqui, né, uma é ensinar e outra aprender, elas são iguais? Elas estão no mesmo nível? Elas têm o mesmo significado para qualquer pessoa, tá? É claro que você não vai me dar uma resposta agora, né, eu estou te pedindo aí para você parar um pouquinho, e pensar sobre isso, mas eu quero muito aqui que a gente parta desse princípio, né, de que por muito tempo, essas 2 coisas elas foram tidas aí como sinônimos, e elas de fato não são, né. Elas não são a mesma coisa, embora elas sejam aí, interdependentes, e eu quero propor agora uma situação aqui de aprendizagem, né, uma atividade que a gente vai fazer aí, de forma assíncrona, exatamente para a gente colocar a mão na massa, tá? E a partir dessa mão na massa, nós construímos aqui alguns significados para a resposta aqui dessa pergunta, tá? Então, olha só, para essa nossa mão na massa aqui, né? Para esse nosso momento aqui, o que, que eu vou te sugerir, tá? A gente vai fazer uma prática, né, uma prática para a gente pensar e uma prática que tem a ver ali com aquela pergunta, que eu acabei de fazer. E eu quero que você siga aqui algumas instruções que eu vou te dar, e a partir aqui dessas instruções a gente vai discutir, os resultados, tá? É claro que também, se você não quiser fazer a prática agora, né, e quiser só observar aqui o desenrolar dessa conversa, também pode ser, tá? Você pode aí só, acompanhar aqui o que vai se seguir, mas se você de repente aí tá com vontade de pensar mais efetivamente, tá com tempo aí também, né, para pensar mais efetivamente na pergunta que eu fiz ali, anteriormente, então vamos comigo aqui fazer essa prática, tá? Pega aí um papel, né, pega aí um riscante, tá, pode ser um lápis, pode ser uma caneta, pode sair um lápis de cor, tá, pode ser um rascunho também, tá bom. A ideia aqui é só que você tenha um suporte, onde você vai fazer, um desenho e alguma coisa para fazer esse desenho, né. Eu até costumo dizer, assim, que tem gente que é super habilidosa, então se você quer desenhar usando seu celular, quer desenhar aí, usando o seu tablet, fica também, à vontade, tá bom? Você que escolhe aí, tanto o suporte quanto o riscante que você vai, utilizar, tá? Mas entra aqui na dinâmica, né, faz junto comigo aqui essa prática, porque ela vai ajudar aqui, a gente entender um pouquinho a resposta para aquela pergunta que eu fiz e também entender um pouco, né, das estratégias e das conclusões que eu vou trazer depois aqui na nossa conversa sobre a aprendizagem visível para professores, tá? Então, ó, já dei um tempinho aqui, né, para você, ir atrás aí do seu riscante, né, seu papel, seu rascunho, seu celular, seu tablet ou até mesmo aí o seu computador, né. Sei que você já pegou aí uma caneta, uma canetinha, um lápis, né, o que você, quiser, pegar, tá, para a gente fazer aqui a nossa prática. E o que que eu vou fazer? Eu vou te dar uma série de instruções, tá? Para a gente chegar juntos aqui num desenho, tá bom? A nossa ideia aqui não é que você adivinhe o que eu vou desenhar, tá? Percebe que é o que eu vou te dar de instrução, não é o que eu vou te falar. Vamos perceber aqui que são 2 coisas diferentes, tá? A minha ideia aqui é que você desenhe exatamente o desenho que eu tenho aqui na minha tela, tá? Então eu estou vendo um desenho e você não, tá? Só eu aqui, que tenho contato com ele. Eu vou começar a te dar instruções para você desenhar, para você realizar, para você desenvolver aí, esse desenho, tá? E a partir aqui das minhas instruções, você precisa chegar exatamente no resultado que eu tenho aqui de desenho,
tá? Então esse é o nosso combinado, não é você pode ser até que você adivinha aí, né, no meio do processo você vai adivinhar, assim: "Ah, já sei aqui o que a gente está desenhando", mas lembra que não é essa, tá, a nossa intenção. A intenção é que você consiga exatamente reproduzir o que eu vou te propor aqui para desenhar, tá? Então, fica a postos aí, né, caneta na mão, papel na mão, suporte na mão, que eu vou te falar aqui as instruções, tá? Então, ó, primeiro de tudo, eu quero que você comece desenhando 2 retângulos, um em cima do outro, tá? Mas você precisa perceber que o retângulo de cima, ele é menor, tá? Então, você vai desenhar aí 2 retângulos, um em cima do outro, e o retângulo de cima, ele é menor, tá? Em cima do retângulo de cima, tá bom? Aquele retângulo que você, fez em cima, tem outro pequeno retângulo do lado esquerdo, tá bom? E deste retângulo vão sair alguns traços aí mais arredondados, tá? Então, ó, se você está participando aí da dinâmica, você está me vendo aí assíncrono, depois você pode até pausar, voltar, né? Dá para você fazer aí esse movimento, tá? Mas lembrando aí, ó, que você começou fazendo 2 retângulos, um em cima do outro, tá? Você tem que prestar atenção que o de cima é menor e em cima do retângulo menor, né? Esse retângulo aí que ficou em cima, tem um outro pequeno retângulo do lado esquerdo. E deste retângulo vão sair traços aí mais arredondados, tá? Dentro de cada retângulo tem mais 4 retângulos. Então, olha só, você tem 2 retângulos, um que ficou embaixo, outro que ficou em cima, e dentro de cada um tem mais 4 retângulos, tá bom? Eles estão nas pontas dos retângulos maiores, tá? E um dos lados menores vai ficar para cima, tá? Em cada retângulo maior, você vai ter pequenos losangos com base grande e a parte de cima menor, tá? No retângulo inferior, tem outro retângulo que está no meio, tá? Ele é maior do que os 4 retângulos menores e ele fica ali entre eles, tá bom? Ao redor dos retângulos, há 2 discos que têm algumas formas ali arredondadas em cima e um semicírculo ao redor deles, tá? Então essa é a instrução, tá bom? Eu quero que você, faça, né, quero que você siga aqui, essas instruções para você chegar aí nesse desenho que eu fui te orientando para desenhar, tá bom? Nesse ponto, eu quero que você olhe para aquilo que você desenhou, né? Você consegue identificar o que é? O que que isso parece para você, né? O que você fez aí de desenho, tá? Eu vou passar aqui para o próximo slide, e no próximo slide eu tenho exatamente o desenho que eu propus que você desenhasse. Quando você olhar aqui para o desenho, tá? Eu quero que você faça uma comparação. Eu quero que você tente me contar se você chegou, né? Se você chegou aqui no resultado. Lembrando aqui que o nosso objetivo, tá? Não é adivinhar o desenho, mesmo que você tenha adivinhado, tudo bem, né? Mas o nosso objetivo aqui era você desenhar exatamente a próxima tela que eu vou te mostrar, tá? Vou trocar aqui para entrar na próxima tela. Aí eu queria que você olhasse, né? Como que foi aí a sensação? Você chegou, no mesmo desenho? As instruções, né, que eu te ofereci, as instruções aí que eu te dei, possibilitaram que você chegasse em algo perto disso, mais ou menos, tá? Queria que você pensasse aí, agora é só na hora de você comparar o que você fez, tá? Com o resultado aqui que eu tô te mostrando e você me contar se foi possível aí, se você chegou pelo menos perto desse resultado, tá bom? Se você não fez aqui também só acompanhou, tá? Dá para você pensar. As instruções que eu trouxe, elas têm muito a ver aqui com esse desenho.
As instruções que eu trouxe, elas são compatíveis, elas ajudaram a chegar aqui, nesse resultado, tá? Vou passar aqui, né, essa próxima tela, porque eu quero trazer aqui, né, para além da dinâmica, para além aqui da vivência, eu quero trazer aqui algumas reflexões. Essa é uma situação de aprendizagem que eu costumo fazer em vários cursos de formações. Claro que você deve ter reunido aí na sua cabeça uma série de ideias, de concepções sobre essa prática, tá? Mas eu trouxe aqui um apanhado do que geralmente os professores me falam quando eles fazem essa prática, e aí eu quero que você vá pensando aí também, né, se esse apanhado aqui que eu estou trazendo tem a ver com as conclusões que você chegou, né? Mas geralmente, né, a gente faz uma comparação entre essa ação de dizer o que vai ser desenhado, tá? Com as ações de aprender e de ensinar. E quando a gente faz essa comparação, a gente vai percebendo que tanto aprender quanto ensinar são duas ações que são totalmente subjetivas, né? E subjetivas exatamente aqui porque elas estão numa dimensão de que tem um desenho na cabeça de quem ensina. Então, eu estava aqui olhando para o desenho, eu tinha contato com o desenho, eu sabia, né? Qual que era o conteúdo, qual que era a ideia que eu queria trazer aqui para vocês. Mas, conforme eu vou dando essas coordenadas, né, conforme eu vou falando aqui sobre as coordenadas, e é claro, né, elas estão ali propositalmente mais confusas, exatamente para a gente problematizar algumas coisas, vai se formando também um desenho na cabeça de quem aprende, né? Então a gente está falando aqui de duas ações. Eu estou aqui, né, com um conteúdo na minha cabeça, né, com algo que eu quero transmitir aí para vocês. À medida que eu vou falando, que eu vou transmitindo, vocês vão formando ideias, formando reflexões sobre essa situação aí que eu estou tentando te contar. E aí a gente tem dois desenhos diferentes, né, acontecendo aí simultâneos, né, dentro dessa situação aqui que a gente está dizendo de ensino e de aprendizagem, tá? É, é bem interessante aqui, né, quando a gente para pensar o que essa prática, né, ela tem a ver com aprender e ensinar. Os professores também falam muito sobre isso, né, que o aprender e ensinar, eles são ações cognitivas muito diferentes, né? Existe um esforço de cognição que está sendo feito por quem está ensinando, né? Olha aí a questão da aprendizagem invisível, né? Começando a tomar forma, né? Começando a ser desenhada aqui na nossa palestra, nessa nossa conversa aqui, tá? E obviamente que a qualidade da comunicação ela afeta essa relação dessa ação cognitiva, né? Então, são duas ações cognitivas diferentes que elas vão perpassar, né, por uma qualidade de comunicação que vai ter a ver aí com sentimentos, né, vai ter a ver com motivações, vai ter a ver com o ambiente, enfim, né? Tem vários fatores externos que vão incidir aqui nessas duas ações cognitivas diferentes, né? E são ações que elas dependem muito da criação de contextos de aprendizagem que sejam efetivos, né? E não só efetivos para quem aprende, mas efetivos para quem ensina também, né? Porque você sentir, né, que você não conseguiu tornar visível alguma ação de aprendizagem que você está querendo trazer para um grupo, pode ser muito frustrante também, né? Para alguns professores, para alguns profissionais, tanto quanto também é frustrante, né? Para o aprendente não se sentir ali potente nessa aprendizagem, tá? E eu gosto também de pensar, né? E se essa dinâmica fosse diferente, né? Diferente em que sentido, né? Vamos supor que eu chegasse aqui e ao invés de criar instruções sobre um desenho, eu falasse, né? Ó, todo mundo pega aí o seu riscante, né? O seu papel e desenha uma casa, né? Eu poderia fazer isso e mesmo assim o resultado ainda poderia ser muito diferente daquele desenho que eu apresentei, né? Exatamente porque
o que é uma casa é bastante subjetivo, né, para cada um de nós. Cada um vai pensar aí de um jeito, a partir das suas próprias vivências, a partir das suas próprias referências. Eu gosto de pensar também, né, e se de repente, ao invés de dar instruções, ou ao invés de falar: "Desenhe isso", eu pudesse entregar, projetar, mostrar, o desenho para vocês. Provavelmente também isso provocaria, outros resultados, né, porque com o desenho concreto ali, fica muito mais claro onde você quer chegar, né, qual que é o caminho aí que eu estou traçando para chegar, no objetivo que eu estou propondo, tá. Sempre que eu penso aqui, se essa dinâmica fosse diferente, né, eu gosto de propor essa reflexão que quando nós criamos ações, né, concretas, no sentido de, convidar a pessoa que está aprendendo a colocar a mão na massa, é um grande caminho aí, para a gente ajudar essa aprendizagem a se tornar visível, né, se tornar aí mais palpável, para quem está aprendendo, tá. Bom, espero que vocês aí tenham, entendido, né, essa ideia aqui da dinâmica, né, foi, uma ideia mesmo para a gente poder refletir. E agora eu quero compartilhar um pouquinho com vocês algumas estratégias, né, que podem apoiar o professor a tornar aí a aprendizagem visível nas suas jornadas, tá? A primeira coisa que eu comecei falando, depois que a gente fez a vivência, né, eu fui exatamente questionando a qualidade das instruções ali que eu estava dando, né. Se elas estavam confusas, se elas eram diretas, né, se elas apoiavam a chegar ali, no desenho que eu estava querendo propor, que eu estava querendo construir ali com vocês, tá. Nesse sentido, né, a primeira grande dica aqui é pensar sobre o seu próprio modo de ensinar, tá? E esse pensar sobre o próprio modo de ensinar é tentar entender aí quais estratégias te deixam mais confortável e se essas estratégias elas são um convite para que seu grupo ele pense sobre aquilo que ele está aprendendo, né? No sentido de que quando o grupo vai colocando a mão, né, vai refletindo ali sobre o que você está oferecendo, você está traçando um caminho para ajudar ali essa aprendizagem a ser mais visível, tá? Uma dica que eu sempre dou, né, os alunos me perguntam, né, no curso de metodologias ativas, no curso de ensino híbrido, mas professora, qual que é um bom caminho aí para pensar sobre o seu modo de ensinar, né? Né, aí eu estou falando da minha perspectiva aqui subjetiva, né, da minha perspectiva aqui pessoal. Eu sempre gosto de construir um momento com um grupo que eu estou me propondo a trazer alguma coisa, em que a gente possa fazer algum nível de interação, tá? Então, mesmo aqui numa situação de palestra, eu gosto aqui de trazer, né, essas intervenções, essas trocas mesmo assíncronas, no sentido de trazer um convite mesmo para que se possa refletir sobre aquilo ali que está sendo ensinado, né? Sobre aquele aspecto que a gente está colocando ali o olhar, tá? A segunda dica aqui é sempre tentar avaliar o impacto, o seu impacto na aprendizagem dos alunos e das alunas, tá? Essa questão de você avaliar o impacto é muito naquele sentido de você colher pequenos momentos ali na aula em que você possa trocar, que os alunos possam te contar um pouquinho sobre o que eles estão aprendendo, né? É nesse momento que você vai percebendo onde estão as falas que são discrepantes, né? Então, alguém está dizendo alguma coisa que saiu muito da rota daquilo que você está tentando oferecer, ou de repente, né, você também percebe muitas falas que vão te apoiando a criar os degraus, né, dessa aprendizagem, no sentido de que os alunos vão te trazendo ali
as evidências do que você pode construir. Então, às vezes, eles entenderam uma parte daquilo que você está trazendo. E essa parte que eles trazem foco para a aula pode ser exatamente o seu apoio, tanto para você fazer algum aprofundamento, ou de repente para construir um passo aí para um próximo nível, tá? É sempre você pensar assim: bom, eu cheguei na sala, né, eu cheguei ali para um grupo, eu cheguei num ambiente, seja ele online, seja ele presencial, seja ele onde for, qual é o impacto que eu quero, causar hoje, né? Onde eu quero chegar? E aí você precisa ter estratégias para poder colher respostas, se você realmente conseguiu chegar, né, nesse nível de impacto, se você realmente conseguiu aí trazer, essa eh, essa intervenção, né, pedagógica ali, junto com os seus alunos, tá? Uma outra estratégia é você sempre pensar que os momentos de avaliação, eles são muito mais momentos de autoavaliação, tá? Do que necessariamente momentos de você avaliar o seu grupo, tá? É, de nenhuma forma eu estou te dizendo que não é importante você avaliar os alunos, tá? Mas quando você faz uma avaliação, você espera, na verdade, que esses resultados eles sejam compatíveis com aquilo que você está trazendo ali na hora de ensinar, tá? Nesse sentido, tá, quando você pensa aqui, né, que você de repente olhou, né, para aquilo que o grupo trouxe na avaliação e você não está chegando naqueles resultados, como que você pode transferir, né, transformar, na verdade, né, as rotas para que você produza o impacto que você tinha pensado lá no princípio, tá? Então, é nesse sentido de olhar para a avaliação muito mais como uma autoavaliação, né, como uma avaliação daquilo que você está oferecendo e não necessariamente como, uma avaliação ali, do seu grupo de alunos, tá? Outro ponto bastante, interessante, né, é você pensar aqui em como que você pode criar estratégias de colaboração com outros professores, tá? Você pode ter um super sucesso aí sendo, um lobo solitário, tá? Mas mesmo o lobo solitário, ele precisa observar, ele precisa entender, o ambiente, tá? Explicando melhor aí a minha metáfora, é muito importante que você se use dessa estratégia da troca com outros professores, exatamente para entender, se os alunos agem diferente, né, quando estão ali na aula de outros professores, para você também, entender e pensar estratégias que sejam efetivas ali para o grupo que você está junto, né, para o grupo que você está ali, guiando numa jornada de aprendizagem, porque quanto mais você estabelece essa relação de colaboração, mais vocês vão criando um ambiente que ele tem essa coerência na hora de oferecer essas estratégias de aprendizagem, tá? Então isso é bastante importante aí, tá? Para no dia a dia você pensar nesses momentos de troca e de contribuição, tanto seu com os colegas, tanto dos colegas com você, tá? Outra dica aqui de estratégias é você buscar estratégias para que o grupo de aprendentes eles se sintam desafiados em relação a eles mesmos e não em comparação, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui hoje no Conad porque eu vim ouvir um pouco dessa palestra, porque eu quero entender melhor como eu posso deixar a minha aprendizagem visível para os meus alunos. E esse é um desafio que eu estou estabelecendo para mim e não em comparação com outros professores. Isso também é muito importante para os alunos, né? É muito naquele sentido assim, se ele ficar se comparando com outros aprendentes, com outros alunos, é muito provável que ele não vai chegar num lugar que é satisfatório para ele, porque ele precisa entender que ele foi construindo, né? É claro, com o apoio do professor, com o apoio de quem está envolvido ali no processo de aprendizagem, ele foi construindo as bases para que ele vá conseguindo se deslocar
no sentido da aprendizagem, melhor com ele mesmo, tá? Então isso também é importante aqui, você pensar, nesses desafios que são coerentes para os alunos, para que eles se, superem, tá? Inclusive, né, como complementação dessa última estratégia que eu trouxe, essa ação aqui de estruturar feedbacks, né? O feedback, ele é importante, porque ele vai dizendo assim, para o aluno: "Olha, você chegou até aqui e você pode avançar até lá. Eu espero que você, avance até lá". E vai dando clareza para ele, né. Para avançar, é muito provável que você precise dessa estratégia, dessa outra estratégia, né. Então você estrutura um feedback de qualidade, né, no sentido de que você vai fortalecendo e apoiando essa ideia dele se desafiar e superar o desafio em relação a ele mesmo, tá. E por fim aqui, né, eu quero, trazer aqui para vocês, tá, por último aqui na nossa, apresentação, tá, eu vou deixar aqui por último tanto os meus contatos e pedir aí para você também me enviar um feedback, tá. Você me dizer assim: "Olha, professora, a gente esteve junto lá, na palestra do CONAD, né, e nessa palestra eu senti que eu cheguei em tal lugar, tá? Então, vou deixar aí os meus contatos, na tela para você. E se você se sentir à vontade, me avisa, tá? Me conta aí, onde você conseguiu chegar aqui com essa conversa, onde que a gente chegou aqui, juntos com essa conversa, que vai ser um grande prazer aí, receber também, o seu feedback e a gente poder trocar aí figurinhas sobre esse tema, tá? É claro que aqui eu trouxe as dicas, né, de uma forma mais reduzida, tá? Mas sem perder essa intenção de poder trazer aqui, uma prática para vocês, falar, aqui dessa prática e refletir aqui sobre esse ponto de como que a aprendizagem ela pode aqui se tornar, visível, tá? Foi um prazer estar aqui para vocês e espero aí que a gente se encontre em outros eventos.